Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de física, tá certo? Nós vamos falar um conteúdo novo com vocês, novo entre aspas, é a continuidade daquilo que a gente já tinha visto no ano passado, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a estática dos sólidos. Do que consiste basicamente estudar a estática dos sólidos? Tá? Normalmente, a gente estudou a gente viu, né, nas leis de Newton os corpos em movimento, né? Mas não necessariamente os corpos estão em movimento. Por exemplo, a cadeira que você está sentado possivelmente está parada. A mesa que você está usando para apoiar os seus livros, o seu caderno, se apoiar, também está parada. E aí a física também estuda esse comportamento. Por quê? Porque ele é fundamental para a construção, por exemplo, para a navegação. Ele é fundamental para qualquer coisa, quando nós nos deslocamos ou ficamos mesmo parados, entender como é que essa dinâmica acontece. Por exemplo, quando você estuda a dinâmica dos corpos, quando os corpos estão de forma estática, por exemplo, a pressão que existe sobre a coluna quando você está com excesso de peso, o médico estuda isso também, tá? Então tem toda uma série de aplicações que você pode utilizar da estática dos sólidos, tá certo? Esse material, possivelmente vocês na entrega dos livros, vocês perderam esse material lá na entrega do livro do primeiro ano, tá? Mas está lá ainda, tá certo? Então, primeira coisa que a gente tem que falar um pouquinho, né? Para a gente falar de estática dos sólidos, é a ideia de estática do ponto material e estática de um corpo extenso. O que é um ponto material? Para quem lembra, ponto material e corpo extenso. Para quem lembra, ponto material é aquilo que a gente despreza as dimensões. As dimensões elas não são importantes, elas não precisam ser consideradas. Então a gente chama isso de ponto material, né? Um exemplo, um grão de areia na praia, ponto material. É um monte, tem tanto grão de areia ali que um a mais ou a menos não faz diferença nenhuma, tá? Ponto material. Um fio de cabelo na sua cabeça, né? Ponto material. Por quê? Porque tem tantos fios de cabelo na sua cabeça que um a mais ou a menos não faz falta, né? Beleza. O que é um corpo extenso? É o corpo, é todo o corpo que as dimensões dele, comparado com o sistema que eu estou analisando, as dimensões dele já passam a ter um tamanho considerável. Não posso desprezar o tamanho. Um exemplo disso, o próprio grão de areia dentro do seu olho. Quem já teve um grão de areia dentro do olho sabe que é incômodo, que irrita, que você quer tirar o mais rápido possível. Por quê? Porque ele já não é mais só um ponto material, ele é também um corpo extenso, tá certo? Entendido? Além do grão de areia, o fio de cabelo na cabeça de um careca, né? Oxe, o fio de cabelo na cabeça de um careca é uma diferença muito grande, né? Faz uma diferença muito grande, né? Ou, por exemplo, um fio de cabelo dentro da sopa, ou dentro daquele arroz, ou dentro de uma comida gostosa em um restaurante, faz uma diferença considerável. Então, a gente já não pode mais falar que, nesse caso, o fio de cabelo é um ponto material. Já tem que levar em consideração que ele é um corpo extenso, tá bom? Então, quando nós vamos analisar o equilíbrio dos corpos, dos pontos materiais, uma coisa a gente leva em consideração. Que coisa é essa? A gente leva em consideração que a soma das forças que atuam sobre o corpo deve ser sempre igual ao vetor nulo. E professor, não é igual a zero, não? Não, zero é um número. Lembra que números são descritos apenas por um algarismo e às vezes, se eu estou relacionando com uma grandeza, associada a uma grandeza física. E força é uma grandeza vetorial, ou seja, eu preciso de uma intensidade, uma direção e de um sentido. Nesse caso, a gente diz que o somatório das forças deve ser igual ao vetor nulo, ou seja, eu não somando todo mundo, o resultado disso tem que dar, do ponto de vista vetorial, igual ao vetor nulo. Ou seja, se fosse associar um número, zero. Tá certo? Beleza. Então a gente chama isso de equilíbrio do ponto material. Tá bom? Isso acontece, por exemplo, né, quando eu vou analisar um sistema como um todo,
Num carro, numa rodovia bem grande, né? Se eu fizer um carro aqui numa rodovia, ele estiver parado lá na rodovia, né? Imagina que esse carrinho aí tá parado na rodovia plana, aí eu tenho forças atuando sobre ele. Para baixo, eu tenho peso. Para cima, eu tenho a normal. Como ele está parado, somando isso daqui, o resultado vai ser quem? O somatório das forças vai ser igual a normal mais o peso. E nesse caso, como o carrinho está parado, a força normal mais a força peso vai ser igual ao vetor nulo, tá bom? Por quê? Porque força peso e força normal vão ser opostas entre si e vão ter o mesmo valor. Entendido? Beleza? Então, isso a gente dá a ideia de equilíbrio. Isso aqui, a soma das forças sobre o corpo está sendo igual a zero. O corpo está lá em equilíbrio. Entendido? Beleza. Então, quando nós fazemos as nossas construções, as construções humanas, elas são feitas basicamente para que os corpos eles fiquem em equilíbrio. Você não vai construir uma casa para ela entrar em movimento. Você não vai construir um grande edifício para ele entrar em movimento. Apesar de que alguns aí que constroem, os objetos acabam entrando em movimento, né? A gente sabe que, infelizmente, alguns indivíduos, por erro de cálculo estrutural, erro arquitetônico, acabam cometendo alguns erros na arquitetura ou na engenharia em certos prédios. O que, por sua vez, compromete, né, todo o processo de segurança desse prédio. Vou dar um exemplo. Aqui em Belém, aqui perto da gente, os engenheiros, né, fizeram o prédio tudinho, construíram, os engenheiros fizeram os cálculos todos, o pessoal construiu o prédio, uma piscina por andar no prédio tudinho, tudo muito bonitinho e tal, fantástico, tá vendo? Mas quando terminaram de fazer o cálculo, o que é que eles descobriram? Descobriram que não poderiam colocar água na piscina. Por quê? Porque na hora que fizeram o cálculo, não botaram em conta que a piscina devia estar cheia de água, todas as piscinas. Ou seja, o prédio não pode, nenhum dos apartamentos do prédio pode encher sua piscina, porque se encher suas piscinas, passa do peso suportado pelo prédio e esse prédio pode vir a ruir. Então não pode colocar mais água. Então isso é um erro de cálculo, entendeu? Então, nesse caso, o indivíduo, se eu botar mais água se eu botar água nas piscinas, essa equação Bianchi, ela vai deixar de existir, porque isso aqui ela só vale para quando os corpos eles estão parados. E se eu botar água na piscina, o prédio vai entrar em movimento. E alguém vai querer estar lá dentro para entrar em movimento junto com o prédio? Possivelmente não. Ok? Beleza. Então, normalmente quando a gente fala em estática dos pontos materiais, ou quando um ponto material está parado, o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que analisar todas as forças que atuam sobre um corpo. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho um bloquinho que está pendurado, um bloquinho de massa M, que está pendurado no teto. Aqui eu tenho o teto e esse bloquinho está pendurado. Aí eu faço a pergunta para vocês. Nesse ponto bem aqui, que forças estão atuando? Ah, professor, sabe que eu não sei que forças atuam aqui? Então vamos entender que forças estão atuando aqui nesse ponto. Primeiro, para baixo eu tenho a força peso, tá? O peso do objeto. São fios, então para cá eu tenho uma tração, que eu vou chamar de tração 1. E para cá eu tenho uma outra tração, que eu vou chamar de tração 2. Entendido até aqui? Entendido? Beleza. Nesse caso, eu tenho que levar em consideração o seguinte. Lembra lá? O somatório das forças tem que ser igual ao vetor nulo. Certo? O que é que eu faço para fazer o estudo aqui nesse tipo de situação? Eu tenho que levar em consideração que o somatório das forças no eixo X tem que dar zero e o somatório das forças no eixo Y também tem que dar zero.
tá? Tanto no eixo X quanto no eixo Y tem que dar zero. Gente, que for... professor, então quer dizer que eu tenho que fazer um plano cartesiano? Sim, você tem que fazer um plano cartesiano, tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer um plano cartesiano para a gente entender como é que funciona esse tipo de sistema. Deixa eu só achar aqui meu pincel, galera. Só um instantinho, por favor. Saúde, né? Vamos lá? Beleza. Aqui eu tenho o meu eixo Y na vertical, para quem não lembra. Aqui eu tenho o eixo X na horizontal. E aí eu faço a decomposição dessas forças. Então vamos ver que forças atuam no eixo X e que forças atuam no eixo Y. Entendido? Vamos lá então? Vamos. Beleza. Eu vou começar fazendo as forças que atuam no eixo X. Então vou trazer para cá, ó. Preste atenção, por favor. As forças que atuam no eixo X são quem? Eu vou calcular. Lembra lá de vetores? Eu vou calcular a projeção dessa tração 1 sobre o eixo X. E a tração 1 sobre o eixo X é tração vezes cosseno do ângulo entre a tração e o eixo X, que eu vou chamar de θ1. Ok? E que outra força atua no eixo X? Gente, atua no eixo X também a tração 2. Tá? Aqui a tração 2, ó. Também atua no eixo X. Tá certo? Beleza. Nesse caso, quanto vale a tração 2? Olha, observa que aqui tem um ângulo, ó. Vou chamar de θ2. Quanto vale esse ângulo? Eu vou chamar de θ2. Então, o f de x é composto pela tração 1 cosseno de θ mais a tração 2 cosseno de θ2. Deixa eu apagar aqui para caber toda a equação do quadro, tá, gente? Preste bastante atenção, pessoal, porque eu tenho costume de dizer que vocês não prestam atenção no que a gente fala, né? Então vamos lá. A força no eixo X é quem? A tração 1 vezes cosseno de θ1 mais a tração 2 vezes o cosseno de θ2. Só tem um detalhe aqui importante, ó. Esse θ é maior do que 90 graus. E todo cosseno de um ângulo maior que 90 graus, ele vai ser negativo. Não esqueça disso, tá? Cosseno de um ângulo acima de 90 graus, entre 90 e 180, tá? Ele vai ser um cosseno negativo. Entendido? Não esqueçamos disso. Então, nesse desenho aqui, considerando o meu plano cartesiano desse modo, eu sei que essa tração cosseno de θ1 é positiva e essa outra tração aqui ela é negativa. Então, e a somatória disso tem que dar zero, tá? Tem que dar zero. E professor, por que não é nulo? Porque eu estou considerando apenas um único sentido, tá? O sentido do eixo X, tá bom? Agora, fazendo essa mesma equação, só que agora para o eixo Y, eu vou ver que forças atuam sobre o eixo Y. As forças que atuam no eixo Y vão ser quais? Vão ser a tração 1 vezes o seno de θ1, tração 1 vezes seno de θ1, mais a tração 2, ó, a sombra da tração 2 no eixo Y, que é tração 2 vezes seno de θ2, e para baixo eu tenho a força-peso, então mais a força-peso, e o somatório disso tem que dar zero, tá? Então, para eu estudar a estática que atua sobre um ponto material, o que é que eu faço? A soma das forças tem que dar zero, ou seja, a soma das forças no eixo X tem que dar zero, e a soma das forças no eixo Y tem que dar zero, tá bom? E aí eu faço sempre a decomposição das forças nos dois eixos, tá certo? Entendido até aqui?
Vamos em frente que atrás vem gente, tá certo? Aqui no livro de vocês existem alguns exercícios, algumas sugestões de como a gente entender isso, tá bom? Beleza. E nós vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio de um corpo extenso. Por que eu preciso falar do equilíbrio de um corpo extenso? Só lembrando, isso aqui é o equilíbrio de um ponto material. Agora eu vou falar sobre o equilíbrio de um corpo extenso. Equilíbrio de um corpo extenso. O que é um corpo extenso? Vamos só relembrar rapidinho. É todo aquele corpo que, quando eu vou estudar, eu tenho que levar em consideração o tamanho desse corpo, tá bom? Nesse caso, esse primeiro princípio aqui, ó, ele tem que valer, tá? Mas não só vale o primeiro princípio, então eu tenho que levar em consideração o seguinte, que a soma das forças que atuam sobre ele tem que ser nula. Mas vai aparecer um outro princípio muito fundamental aqui também, que é o princípio de que a soma dos momentos também tem que ser nulo, tem que ser zero, tá bom? Beleza. Professor, o que é isso? É o seguinte, deixa eu te explicar o que é o momento, o conceito de momento. Momento não é aquele instante em que você faz as coisas, não, tá? O momento em física, tá? Nesse caso aqui, de equilíbrio de um corpo extenso, o momento de uma força. Por que o momento de uma força? Porque existem outros momentos na física. Existe o momento linear, existe o momento angular, tá bom? Então preciso dizer que é o momento de uma força. O momento de uma força ele é definido como? Ele é definido como sendo o produto de uma força vezes a distância ao eixo de rotação. Vou dar um exemplo. Olha aqui o pincel. O pincel tá na vertical. E aqui ele tá preso, ó. Tá bom? Tá preso aqui. Se eu deixar a mão parada, ele fica em equilíbrio estático. O que significa? Que a soma das forças sobre ele é zero. Mas se eu tiver na veneta, se eu der na veneta de empurrar esse pincel, ele vai rodar. Ele vai continuar parado? Do ponto de vista de translação? Vai, porque ele não está se movimentando de um lado para o outro. Certo? Tranquilo. Mas ele está movendo, mas ele está parado? Não. Ele está rotacionando, não está? Ele está rotacionando. Pelo fato dele estar rotacionando, eu não posso dizer que ele está parado. Está parado na translação, na rotação não. Entendido até aí? Então, nesse caso, é porque isso aconteceu porque atuou sobre esse pincel um momento de uma força. A força gerou um momento sobre o pincel. Entendido até aqui? E o que é o momento? O produto da força vezes a distância entre a força e o ponto de aplicação. Vamos entender? Vamos lá. Pense o seguinte. Aqui eu tenho uma porta na sua casa. Você tem uma portinha aí na sua casa, né? De um lado da porta fica a maçaneta. Eu vou fazer aqui a bolinha na maçaneta. Certo? E do outro lado da porta você tem a porta presa à parede pela dobradiça, né? Então, como é que eu desenho uma dobradiça, gente? Penso num cabo aqui que desenha ruim. Eleve ao quadrado da Rogério. Tá bom? Rogério desenha muito ruim. E aqui eu tenho a dobradiça na porta.
Você já teve a ideia de tentar abrir a porta, empurrando a porta por aqui? Tenta e me diga o que acontece. Se você tentar fechar a porta desse modo aqui, você não fecha a porta. Por quê? Porque você não está fazendo a porta rotacionar. A força que você está aplicando é para tentar fazer a porta transladar. Só que ela não vai transladar, porque ela está presa aqui, ó. A não ser que você quebre. A não ser que você quebre o... Ih, esqueci o nome do bichinho aqui para ir a porta. Me lembra aí, gente, por favor. A não ser que você quebre a dobradiça, a porta não vai se movimentar. Mas agora, se você aplica uma força aqui sobre a maçaneta, essa porta vai fechar? Vai. Agora, você aplica uma força maior, se você aplicar na maçaneta, se você aplicar a força no meio da porta. Ah, professor, se eu aplicar a força no meio da porta, eu aplico uma força menor. É? Então faça o seguinte, dê uma paradinha aí no vídeo, vai lá na sua porta, tenta fechar a porta pela maçaneta e tenta fechar a porta pelo meio da porta. E me diz qual é que tu vai fazer mais força. Ou depois tenta fechar bem por perto da dobradiça. Me diz onde é que tu vai fazer mais força. Parou o vídeo? Para o vídeo e vai lá fazer o experimento rapidinho. Depois, volta aqui pra gente continuar. Beleza? Foi lá, fez o teste? Qual foi a conclusão? Possivelmente você chegou e descobriu o seguinte. Se eu tentar fechar a porta perto da dobradiça, eu tenho que aplicar uma força muito grande. Perto da dobradiça, eu tenho que aplicar uma força muito grande. Se eu aplicar a força no meio da porta, a força diminui. E se eu aplicar a força bem perto, bem na maçaneta, a força é pequena. Professor, por que isso acontece? Porque a porta fecha por causa do momento de uma força. E o momento de uma força é o produto da força pela distância em que eu estou aplicando esse momento. Tá? Ao eixo de rotação, se eu aplico a força perto da dobradiça, a força tem que ser grande porque a distância é pequena. Se eu aplico a força no meio da porta, a força vai diminuir um pouco, porque agora a distância aumentou e esse produto vai ser o mesmo, tem que ser o mesmo. Agora, se eu aplico a força na maçaneta, como a distância é grande, o resultado já vai ser maior, então eu não preciso aplicar uma força grande. Ah, professor, é por isso que nas borracharias, quando o pessoal quer tirar a roda do pneu, né? Quer tirar a roda do carro, aí eles pegam, botam a chave de roda, aí eles botam um ferro, um cano oco, grande, aí ele faz uma força bem pequenininha, né, professor? Agora, se ele for tentar tirar na chave de roda, faz força pra coxa, né? Pois é, porque ele está utilizando o conceito físico do momento de uma força, tá bom? Então, para considerar que um corpo extenso ele está em equilíbrio, eu tenho que levar em consideração dois fatores. Quais são eles? Que a soma das forças seja igual a zero e que a soma dos momentos também seja igual a zero. Entendido? Ok? Beleza.